Salve, salve galera, muito boa noite, espero que todos vocês estejam bem nessa noite de terça-feira maravilhosa. Eu sou Felipe Frida e estamos aqui para mais um Gazinho Sport Show, nosso encontro marcado toda terça-feira às 9 horas, hein? Não esquece, já pode deixar aí na sua agenda. Bom, como de costume, né, vamos fazer um giro aqui nas notícias no mundo do esporte, trazer assuntos relevantes para vocês, tentar trazer a notícia de uma forma mais descomplicada, para que todo mundo fique por dentro aí. Você pode sentar numa mesa com um amigo ali, você vai saber do que falar com relação aos esportes, beleza? Você nos acompanha aqui no canal 150 da Parabólica ou no site tvgazin.com.br. TV Gazin, de A a Z, conectada com você. Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente começar, né, o nosso giro esportivo aqui hoje, nada melhor do que a gente começar falando do maior evento esportivo do planeta. Paris 2024 começa daqui uns dias, hein, dia 26/7. Roda a vinheta aí das Olimpíadas. Toda semana a gente está trazendo para vocês falando um pouquinho de algumas modalidades específicas, explicando como que está a parte, né, dos nossos atletas brasileiros, como chegam para essas Olimpíadas. Hoje não vai ser diferente, vamos trazer sobre alguns esportes que não falamos ainda, mas eu achei interessante trazer para vocês um contexto que, olha só, sobre o significado e a história dos aros olímpicos. Você sabe dessa história aí? Você sabe de onde surgiu esses aros que qualquer lugar que você vê, você já bate o olho e já lembra das Olimpíadas? Olha só. Foi criado pelo fundador dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, o barão Pierre de Coubertin, em 1913. Ele teve essa ideia porque ele queria expressar de uma forma visual que todos os povos, todos os continentes estão interligados através do esporte. Essa era a maneira dele de passar essa mensagem. Cada aro ele tem uma cor, você já deve ter notado isso também. As cores são o azul, que representa o continente da Europa, o vermelho representa o continente das Américas, o preto representa o continente africano, o amarelo representa a Ásia e o verde representa a Oceania. Sabia dessa aí ou não? Isso para mim foi uma curiosidade, confesso que eu não tinha essa informação, achei legal trazer para vocês aqui também. Olha só, o time Brasil tá pronto, faltavam algumas modalidades serem definidas, né, para a gente saber todos os atletas brasileiros que iriam representar lá em Paris 2024. Seremos em 277 atletas buscando medalhas e trazer felicidade pra gente. O Brasil terá a terceira maior delegação da sua história em Jogos Olímpicos, ficando atrás do Rio 2016, quando nós tivemos 465 atletas, e Tóquio 2020, quando tivemos 301 atletas. Esse ano, como falado, seremos em 277. Se, de repente, a Seleção Brasileira de Futebol tivesse classificado, né, a masculina, entre algumas outras modalidades, a gente poderia ter esse número ainda maior. Mas vamos para cima, vamos na torcida desse jeito mesmo. Teremos, pela primeira vez, uma maioria feminina dos atletas brasileiros numa competição olímpica. Dos 277 que irão participar, 153 serão mulheres, equivalendo a 55% do total. A título de curiosidade, nas últimas Olimpíadas em Tóquio 2020, tivemos 47% de mulheres. Legal demais isso aí, a mulherada conquistando seu espaço. E das atletas que vão disputar as Olimpíadas esse ano, as que têm mais chance de medalha, somando todos ali, as que têm mais chance de medalha são a mulherada, hein, de trazer alegria para o povo brasileiro. Vamos torcer! No contexto histórico, o Brasil já conquistou 150 medalhas em Olimpíadas, sendo 37 ouro, 42 pratas e 71 bronze. Você deve estar se perguntando, que lugar o Brasil está no ranking geral, no quadro geral de medalhas aí? O Brasil é o 29º. E o primeiro, você tem algum palpite? Certamente os Estados Unidos, né? E tá certo, são eles mesmos, eles são fenômenos em Olimpíadas. Eles têm, olha isso, cara, são incríveis 2.523 medalhas em Olimpíadas. Só de medalha de ouro eles têm 1.022. Se eles quisessem pegar só as medalhas de ouro, eles ainda assim seriam o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Porque o segundo colocado vem a União Soviética, com 1.010 medalhas. E é só a União Soviética mesmo. A Rússia não somaram as medalhas da União Soviética para a Rússia. Mesmo assim, a Rússia tem um bom desempenho, eles têm 426 medalhas. Mesmo se a gente somasse União Soviética e Rússia, não bateria ainda o número dos Estados Unidos. Dá pra gente ter uma noção da potência que os americanos são em Olimpíada. Em terceiro lugar está a Grã-Bretanha, o Reino Unido, com 853 medalhas. Em quarto lugar, a França, os donos da casa nessa atual edição, com 721 medalhas. E em quinto lugar, a Alemanha, com 615 medalhas. O atleta com mais medalhas na história das Olimpíadas também vem dos Estados Unidos
e é o Michael Phelps. Lembra dele quando ele disputava? O cara era um fenômeno, né, da natação. Michael Phelps tem 28 medalhas olímpicas. Olha isso, das 28 são 23 ouro, quase tudo o cara ganhou, viciado em ganhar. 3 pratas e também 2 bronzes completam esse número expressivo do atleta da natação Michael Phelps. Em se tratando dos medalhistas brasileiros, vou trazer para vocês aqui um top 5 dos que mais trouxeram medalhas para o nosso país. Olha só, em primeiro lugar vem Robert Scheidt, da modalidade vela. Você lembra do Scheidt, né? Até um dia desse ele estava participando. Ele tem 5 medalhas, são 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Em segundo lugar, também na modalidade vela e também com 5 medalhas, vem Torben Grael. Porém, muda um pouquinho ali a cor das medalhas dele. Ele tem 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Por isso, o Scheidt está um pouquinho à frente ali nesse ranking no nosso top 5. Em terceiro lugar, temos o Serginho do vôlei, era líbero da seleção brasileira, fenômeno também, um cara super carismático. O Serginho conquistou 4 medalhas, são 2 ouros e 2 pratas. Em quarto lugar, temos o Isaquias Queiroz, da canoagem. Ele também tem 4 medalhas, porém 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. E em quinto lugar, o gigante Gustavo Borges, da natação. Ele conquistou 4 medalhas, porém não conquistou ouro, são 2 pratas e 2 bronzes. Um detalhe curioso, olha só, o Isaquias Queiroz, desse top 5 medalhistas brasileiros, é o único que ainda está em atividade. Ou seja, se ele ganhar uma medalha nessa próxima Olimpíada, Paris 2024, ele vai se igualar aos primeiros. Se ele ganhar 2 medalhas, ele vai se tornar o atleta brasileiro com mais medalhas olímpicas. Vamos na torcida, o Isaquias Queiroz chega forte, ganhou medalha na última Olimpíada e eu acho que ele vai conquistar nessa também. Vamos na torcida. Até hoje, a modalidade que mais trouxe medalha para o nosso país foi o judô. São 24, sendo delas 4 ouros, 3 pratas e 17 bronze. Os judocas brasileiros, inclusive, têm um fato bem interessante, que desde Los Angeles 1984, ou seja, são 10 Olimpíadas seguidas, tem algum brasileiro judoca no pódio. Vamos torcer para que nessa não seja diferente, né? Nós temos bons nomes, inclusive. 13 atletas representarão o nosso país na modalidade em Paris 2024. E os principais nomes estão entre Rafaela Silva, que foi campeã em 2016, e Mayra Aguiar, que tem 3 bronzes olímpicos. A Mayra, inclusive, com os seus 3 bronzes, ela conquistou medalha na última Olimpíada. Dependendo do desempenho dela, ela pode também chegar ali no nosso top 5. Vamos torcer bastante por elas. Tem outros atletas também, mas esses são as 2 principais. As outras modalidades que mais trouxeram medalha para o nosso país são, olha só, em segundo lugar, vela, com 18 medalhas. São 7 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. Em terceiro lugar, temos o atletismo, com 17 medalhas. São 5 ouros, 3 pratas e 9 bronzes. Em quarto lugar, temos a natação, com 14 medalhas. 1 ouro, 4 pratas e 9 bronzes. E em quinto lugar, confesso que isso aqui me surpreendeu, é o vôlei de praia, com 13 medalhas. São 3 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. Vamos dar sequência aqui falando das modalidades olímpicas, falar agora da ginástica e olha só, certamente todos os holofotes da ginástica vão estar voltados para a americana Simone Biles, né? Ela vai voltar a disputar os Jogos Olímpicos depois da última Olimpíada em Tóquio 2020, ela ter desistido de competir por conta de problemas de saúde mental. Ela com certeza é a favorita e é considerada por muitos a maior ginasta de todos os tempos. Com certeza ela vai travar bons duelos ali com a brasileira Rebeca Andrade. A nossa Rebeca também chega muito bem e olha isso aqui. Tanto a Simone Biles quanto a Rebeca Andrade são favoritas na maioria das modalidades que elas vão disputar. Olha só, a Rebeca ela conquistou 1 ouro e 1 prata em Tóquio 2020, além de 5 medalhas no Mundial do ano passado. Inclusive, esse Mundial ela foi campeã na modalidade salto, vencendo justamente a Simone Biles. Então eu acho que a Rebeca chega forte, a Simone com certeza está preocupada ali com essa competição que elas vão ter e eu tenho certeza que vai ser uma grande disputa de altíssimo nível. O time feminino está bem forte, inclusive, e alguns outros nomes são Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira. O time, inclusive, vai forte na busca pela inédita medalha por equipes. No masculino, os holofotes estão voltados não é nem para americano nem para brasileiro, e sim para o japonês, que é o grande nome da modalidade, o japonês Hashimoto Daiki. Acho que é assim que pronuncia, se não for, a colônia nipônica que me perdoe aí. Ele é o atual campeão mundial e olímpico. No masculino, o Brasil será representado por nomes como Diogo Soares e Arthur Nori. Vamos na torcida para beliscar pelo menos uma medalhinha aí? Vamos lá? Estamos torcendo bastante por vocês, hein?
Vamos girar outra modalidade agora, vamos falar do hipismo. E nós temos um fenômeno, Rodrigo Pessoa, que chega em Paris 2024 para bater um recorde. Ele vai disputar a sua 8ª Olimpíada. Desde Barcelona 92 ele participa de todas, ele só não participou justamente da Rio 2016, que foi em casa. O recorde que ele vai quebrar, ele vai passar atletas como Robert Scheidt e Formiga. Cada um dos dois tem 7 Olimpíadas e o Rodrigo Pessoa está indo para a sua 8ª disputa. Em Barcelona 92, quando falamos que foi a primeira Olimpíada que ele disputou, ele tinha apenas 19 anos. Agora ele chega com 51 anos, certamente para a sua última ou penúltima Olimpíada, como ele mesmo falou em algumas declarações recentes. Falando em atleta experiente, nós teremos uma jogadora de 58 anos disputando essa Olimpíada na modalidade tênis de mesa. Não é brasileira, mas olha só, a história dela é muito bacana. E ela vai disputar a sua primeira Olimpíada, tá? Mesmo com esses 58 anos. Nascida na China e naturalizada chilena, Ziying Zheng, a tia Tânia, vai realizar um sonho do qual havia desistido há 38 anos. Ela tentou a carreira profissional quando era mais jovem, mas acabou largando o esporte. E esse apelido Tia Tânia veio quando ela se mudou para o Chile. Os chilenos acharam meio difícil falar o Ziying Zheng. Realmente é difícil, mas eu não sei de onde saiu o Tia Tânia, né? Não tem nada a ver. Mas tudo bem, ficou mais fácil para a gente falar também. A mudança para o Chile, inclusive, veio quando ela foi convidada para ser treinadora da modalidade tênis de mesa no país aqui da América do Sul. Porém, ela não ficou muito tempo nesse cargo. Depois disso, ela constituiu família e ficou morando no Chile mesmo, com algumas atividades que ela tinha, empreendimentos e tudo mais. Porém, ela voltou a disputar a modalidade na pandemia. A pandemia serviu para muita gente voltar a fazer algumas coisas que há muito estava adormecida e com a tia Tânia não foi diferente. E aí, meus amigos, é que nem andar de bicicleta, né? Se aprende uma vez, nunca mais esquece. Com um ano competindo, ela já conseguiu vencer as disputas sul-americanas e pan-americanas, garantiu vaga na seleção chilena e, consequentemente, nos Jogos Olímpicos. Da hora demais, história de superação para provar para todos os atletas que não tem idade, basta você ter força de vontade que você pode conseguir também. Agora, dentro das Olimpíadas ainda, mas vamos falar da modalidade basquete. Roda a vinheta pra gente. A seleção brasileira se classificou no pré-olímpico de forma muito suada, foi muito no detalhe. O pré-olímpico disputado na Letônia e a seleção brasileira venceu no último jogo, inclusive a seleção da Letônia. E o Brasil caiu num grupo bem difícil, é o grupo B, onde vai enfrentar a França, inclusive é o jogo de estreia no dia 27 de julho. A França, os donos da casa, vai ter toda aquela pressão e apoio da torcida para a seleção deles. Além da França, tem também a Alemanha e Japão no grupo do Brasil. Mas vamos na torcida, a seleção brasileira vem forte também, vem embalada depois dessa disputa do pré-olímpico. O técnico da nossa seleção é o croata Aleksandar Petrovic e ele anunciou a lista com 14 nomes, mas ele vai ter que cortar 2 nomes, porque só são permitidos 12 na lista final. As dúvidas que ele tem são principalmente com os atletas Iago e Raulzinho, que se machucaram recentemente, vão passar por alguns exames, a delegação vai avaliar como vai ser essa possível recuperação deles. Se eles não se recuperarem bem, certamente serão os 2 nomes cortados. Se eles se recuperarem bem, eles são atletas importantes para a seleção, pode ser que outros nomes sejam vetados das Olimpíadas. O Brasil ainda faz um último jogo antes de estrear nas Olimpíadas, vai disputar uma partida contra a seleção do Canadá, lá em Zagreb, na Croácia, porém essa partida vai ser de portões fechados e não terá transmissão, apenas para alguns ajustes internos ali. E quando a gente fala de basquete, né, não tem como a gente não pensar na seleção dos Estados Unidos. Com certeza são os grandes favoritos, cara, e eles formaram um time espetacular para essas Olimpíadas. É o chamado Dream Team. Esse Dream Team foi montado principalmente após o fracasso no último Mundial, quando eles ficaram em 4º lugar para a seleção dos Estados Unidos. Isso sim é um fracasso, né? Tem grandes nomes, mas agora para as Olimpíadas, nomes de peso vão voltar a vestir a camisa da seleção, nomes que não participaram, por exemplo, desse último Mundial. Desde que os atletas da NBA começaram a disputar Jogos Olímpicos em 1992, os Estados Unidos tinham lá naquela época, inclusive, o primeiro Dream Team, quando tinha nomes como Magic Johnson, Michael Jordan, por exemplo. De lá para cá, eles ganharam todas as Olimpíadas, com exceção Atenas 2004, que a Argentina foi o ouro olímpico. E aí a seleção dos Estados Unidos ficou com o bronze. Cara, mas é bizarro isso. De 92 para cá, toda vez eles ganham. Não dá nem graça, né? E nessa também vai ser difícil tirar dos caras. Eles têm nomes muito fortes, que são destaques nos principais times na NBA, que é a principal competição de basquete do mundo. Nomes como
LeBron James, Stephen Curry, que é um fenômeno, e o Curry inclusive vai disputar a sua primeira Olimpíada, Kevin Durant, Joel Embiid, Anthony Edwards, Anthony Davis, Devin Booker, Jason Tatum, Drew Holiday, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton e o último que foi selecionado, que foi o Kawhi Leonard. Também joga muito bem, todos eles jogam na NBA, nos principais times da NBA. Com certeza vai ser uma seleção que vai ser aquela magia realmente, os jogos deles. Não tem nenhum jogador ruim lá, todo mundo é muito bom. Não é bom não, é muito bom. Vamos para a sequência, agora vamos falar um pouquinho, saindo das Olimpíadas, vamos para o futebol. Solta a vinheta aí. Nos últimos dias, o Real Madrid, que é o principal time, acho que o maior time do mundo, né, na modalidade do futebol, anunciou a numeração que os jogadores usarão na próxima temporada, 24-25. Chegou agora o francês Kylian Mbappé e ele vai usar a camisa 9, por exemplo. Camisa 9 ninguém usava no Real Madrid desde que o Karim Benzema saiu. Ele foi o melhor do mundo, saiu de lá e estava pendente, estava vaga essa camisa, ninguém estava usando. É uma camisa pesada, 9 do Real, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter peito ali. Eu acho que o Mbappé vai representar bem lá também. Além do Mbappé que acabou de chegar, alguns outros nomes vão mudar a sua numeração também lá no Real Madrid. Por exemplo, o Nacho Fernandes, que é um multicampeão no Real Madrid, não renovou com o Real Madrid, vai seguir sua carreira em outro clube e ele usava a camisa 6. Camisa 6, inclusive, vai ser usada agora pelo Tchouaméni, que usava a 12 antes. Outra camisa que ficou vaga, mas não por muito tempo, foi a do Toni Kroos, que se aposentou tanto do Real Madrid quanto da seleção alemã nessa última Eurocopa, parou de jogar. Talentosíssimo Toni Kroos, um dos maiores meio-campistas, diga-se de passagem, que pelo menos eu vi jogar. Kroos usava a camisa 8. Quem vai usar a camisa dele agora é o uruguaio Valverde, que usava a 15 antes. Outro jogador que vai mudar a numeração é também o francês, o volante Tchouaméni, que usava a camisa 18 e agora vai usar a 14. O jovem Endrick, brasileiro, também vai para o Real Madrid agora, mas a numeração dele ainda não foi divulgada nem anunciada pelos espanhóis. Vamos aguardar. Olha só, no último final de semana vocês acabaram as duas principais competições continentais de seleções, que são a Eurocopa e a Copa América. A Copa América teve como campeã a Argentina, conquistando seu 16º título, passando assim a ser a maior vencedora da competição. Eles tinham 15 títulos junto com o Uruguai e eles eram empatados ali, os maiores vencedores. A Argentina, com isso, passa a ser a bicampeã da Copa América consecutiva, atual seleção campeã do mundo. Meus amigos, tá difícil tirar as coisas deles, hein? Dando sequência nesse assunto aí que estamos falando de Copa América, Eurocopa e tudo mais, sempre grandes jogadores se destacam e sempre tem algumas transferências, né, de nomes que se destacaram nessas competições. Trazer para vocês aqui, fiz um levantamento de alguns bons nomes que disputaram essa Eurocopa e certamente vão movimentar o mercado nessa próxima janela de transferências. O primeiro nome deles vem da seleção espanhola, que é o Nico Williams. O atacante tem 22 anos, atualmente ele defende o Athletic Bilbao e ele desperta interesse de dois gigantes aí da Europa, Barcelona e Chelsea. Nos últimos dias já foi falado algumas coisas que ele está acertado com o Barcelona, mas ele negou, falou que estava concentrado nas competições e tudo mais, não queria falar nada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ainda da Espanha, outro jogador ali do meio para frente, né, meia, atacante, depende como o técnico escala ele, é o Dani Olmo, o meio-campista atacante de 26 anos. Dani Olmo joga no RB Leipzig e também despertou interesse de grandes clubes da Europa, como também o Barcelona, né? Tem alguma coisa que o Barça tá querendo ele e tudo mais. O Olmo, eu não sei se vocês vão lembrar, vocês lembram da última Olimpíada? A gente falava há pouco das Olimpíadas. Quando o Brasil chegou na final contra a Espanha, ele era o meio-campista da seleção espanhola, já vem jogando bola muito bem há muito tempo e agora eu acho que tá na hora já dele sair do RB Leipzig e ir para um time maior, alçar novos voos. Acho que faz bem para a carreira do jogador isso aí. O outro jogador é Calafiori, zagueiro da seleção italiana, tem 22 anos apenas e defende o Bolonha, da Itália. Mesmo com a eliminação precoce da Itália nas oitavas de final na última Eurocopa, ele se destacou. O jogador vem sendo monitorado por Real Madrid e Arsenal. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver para onde vai o bom jogador italiano. A Itália, que inclusive sempre foi muito reconhecida por formar bons zagueiros. Esse cara parece ser uma grande promessa do futebol mundial. Vamos agora para o Xavi Simons, que é um atacante da Holanda de 21 anos. Xavi Simons tem uma história interessante. Ele foi revelado nas categorias de base do Barcelona, foi vendido para o Paris Saint-Germain da França, aí saiu do Paris Saint-Germain e foi para o PSV Eindhoven da Holanda sem custos, depois o PSG comprou ele de novo, porém na última temporada ele estava emprestado. Ele pertence ao PSG atualmente, mas ele estava emprestado ao RB Leipzig. Quem está monitorando a situação dele é o Bayern de Munique,
que está querendo comprar o jogador, e o próprio RB Leipzig que está querendo comprar ele efetivamente e não ter ele como um jogador emprestado. Ele já falou pro PSG que quer sair, certamente não vai continuar na França e vai ser um jogador que provavelmente vai mexer com altas cifras nesse mercado. Ainda falando de atacante, vamos agora para um atacante da Geórgia, uma seleção sem muita tradição no futebol. O nome dele é meio difícil aqui, ó, é o Mikhailtadze. Mesmo sendo eliminado também lá nas oitavas de final, finalizou a competição como um dos artilheiros, ele tem 23 anos. Atualmente, o Mikhailtadze, ele defende o Metz da França, porém, ele pertence ao Ajax da Holanda, ele estava emprestado ao Metz. Times como Roma e Mônaco monitoram a situação dele. Saindo do ataque agora para a zaga, Jonathan Tah, zagueiro alemão de 28 anos, ele está há 9 temporadas no Bayer Leverkusen e sem sombra de dúvida essa última foi a melhor temporada da vida do cara. Conquistou a titularidade na seleção alemã, foi campeão de forma sensacional com o Bayer Leverkusen, esse título de forma invicta, essa temporada histórica do Bayer Leverkusen, e agora ele está sendo monitorado pelo Bayern de Munique. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, qual vai ser o destino do Jonathan Tah, baita zagueiro. Falando novamente da seleção da Geórgia, o goleirão Mamardashvili, ele tem 23 anos, atualmente ele é goleiro do Valência e quem está monitorando a situação dele, cara que fechou, pegou muito na Eurocopa, é o Bayern de Munique. O Bayern que é todo mundo também, né? Tá de brincadeira. Mas nesse caso é para buscar um jogador que possa ser uma sombra do Manuel Neuer. Já tá com uma idade um pouco avançada, certamente não vai jogar por mais muitas temporadas e que é um goleiro bom para já ir pensando nesse substituto do Neuer e o Mamardashvili se mostrou um excelente goleiro. E para a gente fechar esse giro dos jogadores aí que podem movimentar o mercado de transferências, temos um jogador vindo da surpreendente seleção austríaca, o Alexander Prass, de 23 anos. A seleção da Áustria ela terminou na frente da França e da Holanda na fase de grupo. Jogou muita bola, um futebol bonito. Esse jogador pertence ao Sturm Graz, que é um time da própria Áustria e deve reforçar o Borussia Dortmund na próxima temporada. Borussia, para quem não lembra, é o atual vice-campeão da Champions League. Essa negociação já está bem adiantada aí. Saindo da Europa, trazendo aqui para a Copa América, a gente precisa falar sobre James Rodrigues. É impressionante o que esse cara joga com a seleção da Colômbia, parece que ele veste a camisa da seleção da Colômbia, sei lá, ele come o espinafre do Popeye, alguma coisa, o cara vira outro jogador, ele joga demais. O James Rodrigues, ele ficou muito conhecido na Copa de 2014, vocês devem lembrar, fez um golaço aquela Copa do Mundo disputada no Brasil, aquela bola que ele domina no peito e bate de primeira, ganhou inclusive prêmio de gol mais bonito e tudo mais. Aquela temporada, sem dúvida, foi a melhor da carreira dele, tanto na seleção quanto no Real Madrid, o time que ele defendia na época, em números, em desempenho, em plasticidade do futebol, em tudo. Depois disso, ele se transferiu para o Bayern de Munique, na temporada 17-18, foi a melhor dele ali no Bayern, mas, cara, o desempenho dele nos clubes não é bom. Depois do Bayern, ele teve anos ruins no próprio futebol alemão, foi para o Everton da Inglaterra, não conseguiu jogar tão bem, foi para o Al Rayyan, time do Catar, não conseguiu jogar bem, foi para o Olympiacos da Grécia, também não conseguiu jogar bola e atualmente está no São Paulo. O Boca Juniors da Argentina já demonstrou um interesse no James Rodrigues, só que a questão dele é o seguinte, é uma incógnita, será que ele vai querer jogar bola no clube? Será que ele vai ter o mesmo desempenho que ele tem na seleção? E aí muitas pessoas falam o seguinte, é o técnico da seleção colombiana que arma o time para o James jogar. Quem acompanha os jogos da seleção da Colômbia sabe que não é exatamente assim. Teve um jogo na Copa América, inclusive, que a seleção teve um jogador expulso, ele teve que ficar marcando, dando carrinho, correndo. Então eu acho que passa muito mais pela vontade do jogador do que o esquema tático proporcionado pelo técnico em si. Vamos lá, dando sequência, a gente tem um caso curioso no futebol brasileiro, que é com relação ao Vitória da Bahia, papai. Olha só, o Vitória, ao mesmo tempo que tá bem, tá mal. Na Série A, vou explicar para vocês, o Vitória briga por rebaixamento. A situação do clube não é das melhores, voltou para a primeira divisão do Brasileirão depois de 5 anos. Porém, na Série D, o time sub-20 do Vitória tá voando. Os caras estão vestindo a camisa do Itabuna. Você já viu falar numa coisa dessa? Sub-20 do Vitória tá jogando pelo Itabuna, que é um time do sul da Bahia. Esse time, o Itabuna, ele foi rebaixado no Campeonato Baiano e passava por uma crise financeira sem precedentes, assim, uma coisa fora de série. E o Vitória resolveu ajudar, até pensando depois em pulverizar centros de captação de jovens jogadores espalhando no estado ali e tudo mais. Esse time do Itabuna, inclusive, se classificou com 2 rodadas de antecedência no Brasileirão da Série D
Um grupo muito difícil, onde tinha Nova Iguaçu, Ipatinga, Portuguesa do Rio de Janeiro, que são equipes tradicionais já do futebol brasileiro. E tem um detalhe, não são só os jogadores do Sub-20 que o Vitória cedeu. Staff, técnico, médico, nutricionista, tudo que você imaginar, o Vitória cedeu para esse clube e está fazendo um excelente trabalho. Também é interessante para a equipe do Vitória, que na atual temporada, por exemplo, tem muitos jogadores de idade um pouco mais avançada. Talvez isso é uma forma dos jogadores da base terem mais rodagem, ficarem mais cascudos, como a gente fala no meio da bola. Agora vamos falar do Neymar. O Neymar sempre é um assunto que todo mundo quer saber. Nos últimos dias o Neymar esteve no Brasil para fazer um acompanhamento, umas avaliações no tratamento de uma lesão que ele teve. Teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro do ano passado e está se aproximando o momento do Neymar voltar a jogar. Olha só, eu tive lá inclusive, o Neymar esteve em Maringá, no Paraná, para fazer uma avaliação na clínica do fisioterapeuta Kleber Barbão. Você pode estar se perguntando, por que o Neymar foi fazer em Maringá, né? Existe uma conexão aí, eu vou explicar para vocês de forma rápida. Já viu aquela teoria que a gente está a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo? Tá aí. Kleber Barbão é o fisioterapeuta do Falcão, o rei do futsal, há mais de 10 anos. O Falcão é amigo pessoal do Neymar. O Kleber, de acordo com o que eu apurei essas informações, conheceu o Neymar através do Falcão. O Kleber, inclusive, está tratando uma lesão do Neymar pai e está tratando também o Neymar Júnior agora, que depois que ele saiu de Maringá, ele até postou um story nas suas redes sociais que estava desembarcando em Barcelona, onde, por coincidência, o Kleber também tem clínica. Ou seja, vai terminar o seu tratamento por lá. Ainda falando do Neymar, a gente sempre faz o comparativo, sempre que surge um jogador rápido, habilidoso, com ousadia e alegria no futebol brasileiro, e a bola da vez a galera tá falando do Estevão do Palmeiras. A gente precisa inclusive fazer uma menção muito boa da base do Palmeiras, que se reformulou e vem fazendo excelentes trabalhos nos últimos anos. Palmeiras até poucos dias atrás não tinha copinha, agora já tem 2, enfim, vem acumulando títulos nas categorias de base e formando grandes nomes, desde o Gabriel Jesus, por exemplo. Formou o Endrick, que está na seleção principal, e esse Estevão agora, todo mundo está comparando ele, 17 anos, com o Neymar, 17 anos. Curioso é que o número dos dois na mesma idade é muito parecido, o número de participação em gols. Mas tem um detalhe que vale a gente lembrar sempre. O Neymar, quando ele estourou mesmo, foi em 2010, aquele ano que o Santos ganhou tudo, fez mais de 40 gols na temporada. Mas ele já tinha 18. Então vamos com calma com o menino Estevão, vai ser normal em algum momento ele oscilar, tenho certeza que vai ser um cracaço, daqui uns dias está indo para a Europa, vai vestir a camisa da amarelinha, eu tenho certeza, mas vamos com calma com ele, hein? Não vai cornetar demais o menino não. Para a gente finalizar esse assunto futebol, vamos falar do Felipe Coutinho, que retornou ao futebol brasileiro, voltou para casa, vai defender o Vascão. O meia de 32 anos já tinha falado que se voltasse para o Brasil em algum momento, ele jogaria só pelo Vasco, mesmo já tendo interesse do rival Flamengo. E o Vasco fez um negócio que é o seguinte, esse contrato que ele voltou para o Brasil foi por empréstimo, ele está emprestado pelo Aston Villa. E o Vasco colocou uma cláusula bem peculiar ali no contrato. E tem uma cláusula bem peculiar que o Vasco colocou nesse contrato. Mesmo que o Flamengo queira comprar o Felipe Coutinho, que seja lá do Aston Villa, que é o time que ele pertence, o Flamengo tem que pagar uma multa de 100 milhões de reais para o Vasco. Porque rival e tudo mais, o Flamengo já demonstrou interesse em outro momento. E eu acho que o Vascão tá certo, inclusive, tem que proteger essa joia realmente. Felipe Coutinho, inclusive, que deu entrevista falando que uma das metas dele é voltar para a seleção brasileira e disputar a próxima Copa do Mundo de 2026. Bom, galera, o que eu tinha para trazer para vocês hoje nesse giro nos esportes era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá? Toda terça-feira a gente se encontra aqui na TV Gazin. Você pode acompanhar pelo canal 150 na Parabólica ou pelo site tvgazin.com.br. O Gazin Sport Show é esse programa maravilhoso, leve, espontâneo e autêntico para deixar você bem informado sobre os esportes. TV Gazin, de A a Z, conectada com você. Um beijão no coração de cada um de vocês, boa semana, tamo junto, até a próxima semana. Valeu!